Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra no Salmo 22. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Quando a gente lê esses dois primeiros versos, precisamos compreender quem é o escritor deste Salmo 22. É Davi. E Davi, durante a sua vida, que passou muitos problemas, que a história de Davi é uma história que dá exemplo em tudo, mesmo até quando ele errou. Porque o que ele errou serve para que nós corrijamos os nossos defeitos através de tantos exemplos que aconteceu com pessoas da Escritura Sagrada. E Davi passou esse período difícil e ele aqui expressa em uma oração poética, que são os salmos. Os salmistas oravam a Deus, clamando a Deus, suplicando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. E dessa vez ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quem era que estava falando essa situação? O próprio Davi. Representa a outra pessoa? Não, representa a Davi. Porque Davi dizia: eu clamo de dia, o Senhor não me ouve. Também eu clamo de noite, e o Senhor não me ouve. Então esse clamor não foi em nenhum momento só, foi durante dias. O próprio verso diz: clamo de dia e clamo de noite. E ele continua: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Agora Davi começa a louvar a Deus, engrandecendo o seu nome, dizendo para Deus: tu és santo, e entronizado sobre os louvores de Israel. E ele começa agora a dizer quem é esse maravilhoso Deus de Israel, em que confiaram nossos pais. Confiaram, e tu o livraste. Davi estava agora falando dos feitos que Deus tinha feito com o povo de Israel. Verso 5: a ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Ou seja, Davi estava se referindo aqui ao passado de Israel antes de ser nação, quando era menino, nação, uma metáfora. Quando Israel era uma criança, a ti clamaram e foram salvos,
Em ti confiaram e não foram confundidos. Davi está agora falando dos feitos, das maravilhas que Deus fez com a nação de Israel ao tirá-lo, ao libertá-lo das mãos de Faraó. E ele continua: mas eu sou o verme. A partir do verso 6 agora, a gente vai ver algo. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo, ou seja, a vergonha dos homens e desprezo do povo. Por que ele usa esse texto? Porque ele está reconhecendo que era um homem, mesmo servindo a Deus, cometeu muitos erros. E um dos erros, a gente sabe que a história da Bíblia conta que Davi deu ordem aos seus oficiais para que Urias fosse para a linha de frente da batalha, para morrer. E aí concluir os planos dele, que era ficar com a esposa de Urias. Então Davi sabia a situação da personalidade que ele era. E ele estava clamando a Deus e Deus deu um gelo nele para prová-lo, para mostrar algo a Davi. E aí, Davi reconhece: eu sou um verme, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Reconheceu. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim. Ele agora começa a fazer uma reclamação, dizendo: Senhor meu Deus, todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Ou seja, Davi estava agora falando para Deus o que os seus inimigos estavam fazendo, zombando da cara dele. Procure Deus agora, a esse Deus que tu serve, cadê ele agora? E ele falou isso para Deus. Mas o verso 9, olha o que a mensagem vai dizer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Quando você vê ele citando esses dois versos, o 8 e o verso 9, falando que Deus preservou no ventre da mãe e que o próprio pai e a própria mãe entregou ele na mão de Deus. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. A situação de Davi estava difícil. Ele estava de um jeito que não estava mais para esperar. Não se alongue, não se distancie, age na minha vida, porque só tu é quem pode me acudir. Ele começa agora a usar uma metáfora, uma figura de linguagem, para mostrar o que os inimigos dele estavam tramando. Ele disse: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ele começa a usar uma metáfora de touros e de uma região de Bazã e diz: abrem
contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Ele começa agora a usar a metáfora dizendo que os touros de Bazã abriam as suas bocas como leão, que runge, né? Que despedaça. Verso 14, continua a metáfora. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Essa metáfora que ele usa, dizendo: tu me puseste no pó da morte. É mostrando que Deus foi quem fez tudo aquilo, permitiu tudo aquilo que acontecesse na vida dele, para que ele começasse a reconhecer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nós, como Davi, precisamos também reconhecer esse Deus eterno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o único Salvador de toda a humanidade. Ó maravilhoso Deus, que como Davi reconheceu que o Senhor é quem faz essas coisas para o nosso bem, que possamos compreender todos os seus ensinamentos, para que, ao aderirmos os ensinamentos verdadeiros de Deus, possamos adorá-lo de verdade e podermos divulgar essa mensagem para mais pessoas. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.